Nesse vídeo eu vou falar sobre a alegria que provém do Espírito Santo de Deus. Aquela alegria que nos traz força para vencer os dias maus. Aquela alegria que faz nos manter no caminho da salvação eterna. Uma alegria que não para, que não cessa, mesmo naqueles momentos difíceis. Mas antes, não deixe de se inscrever clicando nesse botão aqui embaixo de inscrever-se e ativando o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui todas as semanas, às terças e sextas, às 20h30 da noite. Eu creio, meu irmão, que essa série sobre os frutos do Espírito Santo de Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. E se esses vídeos que eu tenho postado aqui, eu já postei 2 sobre o fruto do Espírito Santo e o primeiro aspecto, que é o amor. Se você tem gostado desses vídeos, então comenta aqui embaixo, interaja comigo, mande também pedidos de oração para que eu possa orar por você e assim podermos ter um vínculo, um relacionamento que possa abençoar a sua vida. A primeira coisa que precisamos entender sobre a alegria que provém do Espírito Santo é que não é aquela alegria que provém do mundo, das coisas do mundo, das coisas que o mundo oferece para nós, os prazeres momentâneos, toda essa questão de festas e amigos e tudo mais, coisas que não preenchem de fato a nossa alma, coisas que são momentâneas, prazerosas, mas são apenas naquele momento e depois passam. Então a alegria de Deus é muito mais que tudo isso. É uma alegria eterna, uma alegria que provém de fato do Espírito Santo quando ele vem encher a nossa alma. Quando isso acontece, temos prazer nas coisas de Deus, em meditar na palavra de Deus, em buscá-lo em oração, em nos encher do Espírito, nos envolvermos com as coisas que trazem o entendimento de Deus, que trazem algo que fala do Pai. Então tudo isso vai preencher a nossa alma. E aquilo que de fato preenche a nossa alma é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz entendimento, sabedoria, compreensão sobre as coisas da vida e também como termos um relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. E na palavra dele, lá em Salmos 19:8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então o mandamento do Senhor, a palavra de Deus, os preceitos do nosso Deus Todo-Poderoso é o nosso Senhor Jesus. Então quando ele vem habitar dentro de nós, quando nos tornamos o templo do Espírito Santo, então esse pão vivo que desceu do céu, o maná que desceu do céu nos preenche, nos nutre de força, de coragem, de perseverança e sobretudo de alegria. Lá em João 15:11 é o próprio Senhor Jesus dizendo: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O gozo que provém do Espírito Santo, quando ele vem habitar dentro de nós, nos preenche. E em todas as situações, em meio a qualquer circunstância, ele vem para nos fortalecer. Porque essa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um manancial de águas vivas, que é o próprio Espírito Santo. É por isso que Jesus, ele diz: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Então, a alegria que a pessoa que tem o Espírito Santo sente, alegria que provém do Senhor Jesus. E com relação a essa alegria que provém do Senhor Jesus, mesmo em meio aos momentos de dificuldade, até mesmo o Senhor Jesus passou por esses momentos de angústia, momentos em que ele se sentiu totalmente sozinho, porque ele sabia que ele ia ter que se separar do Espírito Santo e do Pai, naquele momento lá no jardim do Getsêmani, na noite em que ele foi preso para ser crucificado. Então, com aquela passagem, a gente vê que até mesmo o Filho de Deus, enquanto estava
estava aqui sendo também um ser humano como nós, ele veio em carne para mostrar que ele também passou por lutas, guerras interiores, assim como a gente passa, meu irmão. Então, o nosso maior exemplo de fé é o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele é o autor e consumador da fé. Não é maravilhoso isso? Que quando a gente estiver passando por alguma luta, alguma dificuldade, a gente lembre que Jesus também passou por aflições nesse mundo. E por isso ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu o mundo sendo 100% humano e sendo 100% Deus também. Ele precisava ser para que pudesse se sacrificar por nós. A gente vê que esses momentos de luta e tribulação vão vir. Temos que ter essa certeza, meu irmão, que quando a gente se entrega para o Senhor Jesus, não é que a gente vai viver um mar de rosas o resto da vida até a chegada dele. Não! Vão vir guerras, vão vir lutas, tribulações, mas isso não é para nos matar, não é para nos destruir, mas sim para nos fortalecer na fé, na confiança em Deus. Essa questão da confiança é muito importante e eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá bem? Então fica no vídeo, não saia do vídeo agora, porque esse momento, tô falando das lutas e tribulações, porque a gente passa por tudo isso, passamos por aflições, mas por isso que eu tô dizendo, passamos. Jesus, ele passou pelas aflições. Então essas aflições não podem permanecer na nossa vida. Não podemos deixar o medo, a insegurança, as aflições, a depressão nos aprisionar. Isso não podemos aceitar de forma alguma. É por isso que a oração é tão importante, a gente entregar a nossa vida para Deus todos os dias, mesmo que tenhamos o Espírito Santo, mesmo que sejamos o templo do Espírito Santo, precisamos estar sempre alertas e saber que as lutas, elas vão passar, elas passam, não há nenhum problema insolúvel, não há nenhum problema que seja tão difícil que Deus não possa resolver, que Ele não possa derramar do céu a provisão, a sabedoria para a gente vencer, a força para a gente vencer. Então é por isso que lá em Romanos 12, versículo 12, nosso próprio Deus diz pra gente: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha só, isso aqui foi o apóstolo Paulo que, inspirado pelo Espírito Santo, nos deu uma orientação para a gente vencer as tribulações. Ele disse: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ou seja, a gente perseverar, a gente continuar orando, a gente continuar buscando, mesmo que não tenhamos vontade. Às vezes vem aqueles momentos que a gente tá sem vontade de orar, tá sem vontade de meditar na palavra de Deus, mas a gente tem que continuar, a gente tem que perseverar, porque é a palavra de Deus que vai nos trazer a fé nos traz a confiança nos traz a esperança, e com isso, a esperança traz o amor a Deus, traz uma força pra gente, a esperança de que Jesus virá para nos buscar, a esperança de que o momento ruim vai passar e que Deus, ele derrama das suas misericórdias a cada novo amanhecer. Então é através da palavra que a gente tem a esperança, que a gente tem a alegria de esperar no Senhor, de confiar nele e saber que ele tem a provisão para nossa vida, que ele está cuidando de nós. E esse é o próximo ponto que eu queria dar para você, que Deus, ele se alegra ele se alegra quando buscamos nele força, ajuda, perseverança, e assim a nossa confiança nele cresce. É por isso que lá em Neemias 8:10 diz assim: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque
a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente alegra a Deus, quando a gente se coloca no nosso posto de adorador, de servo do Senhor, aqui ele diz: enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Isso daqui remete à evangelização. Isso remete a gente dar o que a gente tem para aquele que não tem. Isso remete, meu irmão, a gente continuar jorrando, dando vida àqueles que ainda não têm, mostrando Jesus àqueles que ainda não o conhecem. Isso alegra o coração de Deus. E quando a gente alegra a Deus com as nossas atitudes, quando a gente foge do mal, foge do pecado, quando a gente busca se manter no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Está escrito: aquele que tem temor a Deus é sábio. E o temor faz a gente se distanciar do pecado, faz a gente zelar pela nossa salvação. Então, tudo isso englobado em um relacionamento de intimidade com Deus vai despertar em Deus a alegria ao enxergar a nossa conduta, os nossos passos, aquilo que a gente está buscando. Então, quando a gente alegra a Deus, Ele nos dá força, como está dizendo aqui, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele diz mais: portanto, não vos entristeçais. Esse dia é consagrado ao Senhor. E com relação ao dia de hoje, que a cada dia traz o seu próprio mal, está escrito também que a gente não pode ficar ansioso, angustiado por conta do dia de amanhã, porque a cada dia tem o seu próprio mal e Deus, Ele está aguardando a gente. Temos que ter essa confiança em Deus. E lá em Salmos 118, 24, ele diz: este é o dia que o Senhor o fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, se esse dia para você foi difícil, esse dia para você foi cheio de tribulações, de lutas, de guerras interiores, exteriores, não importa, na família, no casamento, no trabalho, esse dia é o dia que o Senhor fez. Deus, Ele prepara os dias. Alegre-se, mesmo que as dificuldades venham, mas tudo isso, lembre-se, é para fortalecer a nossa fé. Se Deus, Ele permite alguma coisa, quando a pessoa está distante de Deus e Ele permite algo desagradável a nós, é porque Ele quer chamar a nossa atenção para nos lembrarmos dele, poxa. E para aqueles que já o têm na sua vida, Ele permite as lutas, que é para nos fortalecer na fé, para que a gente não caia na fé. Então Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas, meu irmão. Então, se você passou por esses momentos de dificuldade hoje, mesmo assim eu convido a você, através de tudo que eu já falei aqui nesse vídeo, alegre-se. Isso também serve para mim, porque vem sim momentos de lutas que a gente pensa que é para tentar nos destruir, mas não é. Então, lá em Salmos 28, 7, ele diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. É dele que a gente recebe a ajuda. Não busque outras coisas, pessoas e tudo mais quando as lutas chegarem, quando o problema bater a sua porta, porque vem de repente. Em vez de você se estressar, se descabelar, achar que tá tudo perdido, buscar a ajuda de alguém, primeiro ore a Deus. Coloque diante de Deus. Vá para algum lugar onde só fique você e Deus e fale para Deus: meu Deus, olha isso daqui. Meu Pai, eu sirvo ao Senhor. Me ajuda. Eu não aceito isso. Eu não aceito esse problema na minha vida. Me ajuda a resolver. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai ajudar. Porque aqui na palavra dele, ele diz: dele recebo ajuda. Seja lá a ajuda que você precisar, meu irmão. Use a sua fé em primeiro lugar e depois haja no que tem que agir, no que tem que fazer. Mas em primeiro lugar, coloque diante de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai agir ao seu favor. E ele continua: meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Ou seja, quando a gente
glorifica o nome de Deus no meio das guerras, quando a gente engrandece o nome do Pai, quando o diabo vem tentar nos amedrontar com pensamentos de dúvida, com pensamentos de medo, de insegurança, de incredulidade, porque vem, pensamentos ruins vêm. Então, quando o diabo tentar atrapalhar a nossa vida através do pensamento, amarre, repreende, glorifica o nome do Senhor Jesus. Quando a gente glorifica o nome de Deus, quando a gente canta um hino, alguma coisa que remeta ao Pai, a glória de Deus, o poder de Deus manifestado na nossa vida, quando a gente glorifica o nome dele, o diabo tem que sair correndo. Ele tem que sair porque ele não aguenta, o nome de Jesus é poderoso e ele tem que preencher a nossa alma, a nossa vida, porque ele é Deus, porque ele é Pai, porque ele é Senhor dos senhores, ele é a glória eterna, ele é o Deus todo-poderoso, o Senhor da glória. Então, quando a gente se deixa usar pelo Espírito Santo, falar aquilo que está vindo na nossa mente, os pensamentos de Deus, a glória de Deus na nossa vida, enfim, quando a gente faz isso, a gente está rendendo graças a Ele, e essa alegria que desperta nele, Ele traz em forma de força pra gente, e alegria também. E acima de tudo, a alegria que o Espírito Santo nos traz, esse aspecto do fruto, que é a alegria. Sobretudo, temos a alegria da salvação. A alegria da salvação que faz nos manter em paz diante de Deus. E se temos a alegria da salvação dentro de nós, é porque estamos em paz, é porque estamos limpos e precisamos manter-nos limpos. Precisamos nos manter limpos até o final dessa jornada. E esse é o nosso maior desafio. O maior desafio do cristão, a maior responsabilidade de cada um de nós, que recebemos o Espírito Santo, que temos Deus em nossa vida, que temos o Senhor Jesus dentro de nós, é a gente zelar pela nossa salvação. É a coisa mais importante. E para isso é necessário sacrifício, que se divide em 3 detalhezinhos importantes: separação, santidade e renúncia. Essas 3 coisas significam sacrifício diário que a gente tem que fazer para nos manter no caminho da salvação. E um versículo mostra a necessidade da gente se manter com essa alegria dentro de nós. A gente vê na situação que Davi passou. Davi, ele recebeu o Espírito Santo, ele se tornou rei de Israel. Só que no momento de fraqueza, você sabe, você com certeza conhece a história de que ele caiu em tentação, ele se apaixonou por Betseba e teve relações com ela, uma mulher casada, e ainda depois disso, sabendo que ela estava grávida, Davi mandou matar o seu marido, que era um fiel soldado do seu exército. E com isso, Davi entristeceu muito, com toda certeza, o Pai, Deus e o Espírito Santo. Mas Davi, como ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, por mais que ele tenha falhado, errado, ele despertou-se nele a consciência de que ele estava no caminho errado e que ele precisava se arrepender. E lá em Salmos 51:12, ele faz uma oração dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Essa oração é mais extensa, só que eu queria trazer esse versículo aqui em especial, por quê? Porque ele fala da alegria da salvação. Então, Davi, ele havia perdido por um momento a alegria da salvação, porque ele caiu em tentação, porque ele pecou, porque ele errou. Então, toda essa questão do pecado, a gente tem que fugir, temos que fugir, porque isso destrói a nossa alegria, a alegria da salvação, ou seja, a confiança nele, a certeza da salvação não estava mais nele. Por quê? Porque ele pecou, porque ele entristeceu a Deus. Então é algo que a gente tem que fazer, meu irmão, é fugir do pecado, fugir dos maus hábitos, daquilo que tenta nos atrair para as coisas desse mundo, e a gente manter o temor a Deus, que é muito importante.
O temor nos mantém afastados do pecado, porque o Espírito Santo ele sempre vai estar trazendo o entendimento daquilo que a gente vê, certos programas de TV que esse mundo passa, que às vezes tem coisas que são ruins para nossa alma, para nossa comunhão com Deus. Certos livros, revistas, enfim, um monte de coisa, informações que se entrarem na nossa mente e a gente ficar vendo essas coisas, né, noticiários e tudo mais, isso acaba tirando o nosso temor a Deus, acaba nos entristecendo muitas vezes, porque a gente vê esses noticiários, tem tanta coisa ruim passando, né, no mundo. Então, quando a gente se distancia disso e busca focar a nossa mente nas coisas de Deus, então a gente guarda o nosso temor a Deus. A gente quer viver em santidade. A gente quer viver em paz, a gente quer viver na confiança do Senhor. Então a alegria da salvação, ela é a mais importante pela qual a gente tem que zelar. E para isso, a gente tem que pedir força ao Espírito Santo, entendimento, sabedoria, perseverança. E para isso, lá em João 16:24 diz, o próprio Senhor Jesus nos diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Peça, meu irmão, precisamos pedir, nos colocar diante do Pai, pedir a Ele orientação, pedir a Ele força, discernimento. Quando a gente faz isso, então Ele derrama das suas misericórdias sobre nós, porque Ele sabe que somos pó, sabe que somos falhos e limitados, e para isso a gente tem que mostrar nossa confiança nele. Amém, meu irmão? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você, espero que esse vídeo tenha trazido para você entendimento, sabedoria, compreensão ainda mais da palavra de Deus e sobre esse fruto que é a alegria. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por momentos de tristeza, como eu já falei, mas sim que a gente vai ter alegria no meio delas. Eu tenho muitos testemunhos durante a minha caminhada com Cristo, de momentos que eu achava que eu não ia conseguir sair daquela situação, de momentos que eu achava que estava tudo perdido, e coisas interiores, sentimentos, questão de sentimentos, pensamentos e tudo mais. E eu achava que não ia conseguir mais. Quando eu me colocava diante de Deus, quando eu me trancava num banheiro e falava para Ele tudo que eu estava vivendo, e passava um tempo assim em silêncio, o Espírito Santo trazia a alegria. Eu começava a sorrir sozinha ali dentro do banheiro. Eu começava a sorrir. Por quê? Porque o Espírito Santo ali naquele momento derramou força sobre mim. E ali, quando eu saía dali, eu mesma declarava, eu vou vencer. Eu vou vencer. Muitas vezes eu faço isso. Eu declaro pra mim mesma, eu prego pra mim mesma. Seja forte e corajosa. Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Então eu vou vencer também. Vamos vencer também. Você vai vencer também. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, que vai ser sobre a paz, que é a consequência do amor e da alegria dentro de nós. A paz que somente o próprio Deus pode nos dar. Até a próxima.